Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas, quem tem um coração puro, quem sabe perdoar, quem sabe cuidar, quem sabe acolher. Para entrarmos no santuário do Senhor é necessário constantemente olharmos para o nosso coração e fazer uma varredura, uma limpeza. Hoje, sexta-feira, nós somos convidados e convidadas a olharmos para dentro de nós mesmos. Olhar para dentro do nosso coração e ver se não está precisando colocar as coisas no lugar certo. Tem coisas que já está velho, danificado e que às vezes a gente precisa retirar para que o ambiente fique limpo, para que o ambiente fique agradável. Por isso é necessário dar uma olhada. E muitas vezes nós temos medo de fazer essa limpeza. Aí a gente precisa segurar na mão de Jesus e entrar com Ele. E falar para Ele, me ajude, Senhor, a fazer essa limpeza. A retirar de dentro do meu coração tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento com os outros, com as pessoas, né? Com Deus e comigo mesmo. Peçamos nesse momento ao Senhor que Ele nos ajude a olharmos, né, a limpar o nosso coração. Queremos também, nesse dia de hoje, trazer presente para a nossa oração Tereza Bezerra, Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho. Vamos rezar também pela Maruli, Solange Oliveira, Joana, Lucivânia Martins, Malu Carvalho Holanda e a Rosa Maia Lins de Alencar Barros. Vamos rezar pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, sobretudo aqueles que estão com depressão, que perderam, né, o sentido da vida. Queremos também trazer presente os nossos idosos, idosas, cuidadores e cuidadoras. Rezemos pelos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em Marcos, capítulo 11, do versículo 11 ao 26. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Jerusalém no templo e olhou tudo ao redor. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando voltavam de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira que ninguém mais coma dos seus figos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Eles não deixavam ninguém carregar nada através do templo.
e ensinando o povo, dizendo: não está nas Escrituras, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. O chefe dos sacerdotes e os doutores da lei ouviram isso e começaram a procurar um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, Jesus e os discípulos, passando, viram a figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse para eles: tenham fé em Deus. Eu garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que eu digo a vocês, tudo o que vocês pedirem na oração, acredite que já o receberam, e assim será. Quando vocês estiverem rezando, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês que está no céu também perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está no céu não perdoará os pecados de vocês. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante, né, a gente observar aqui, né, as atitudes, né, de Jesus. É muito natural encontrarmos nos evangelhos Jesus ensinando, é muito natural encontrarmos Jesus curando, Jesus perdoando, Jesus acolhendo, se aproximando, tocando. Mas quando deparamos com esse Jesus que o evangelho acabou de falar, com esse Jesus amaldiçoando e tendo um surto de raiva quando entra no templo. Para nós soa né, estranho, né, para os nossos ouvidos, e fica bem difícil de entender, porque nós estamos acostumados com um Jesus muito bom, muito bonzinho, né? Mas a gente não está acostumado com esse Jesus que aparece no Evangelho, não é verdade? Mas, nesse momento, meu irmão e minha irmã, eu te convido a meditar, a refletir, meditar, rezar, né, o gesto de Jesus. E aproveitar também para os nossos gestos, para as nossas atitudes, sobretudo hoje, nessa sexta-feira. É bom a gente aproveitar para rezar mais, para silenciar o nosso coração. Lembrando que Jesus ele entra em Jerusalém, né? Ele entra em Jerusalém. E depois ele entra no templo. E ele começa a observar tudo que está ao seu redor. E depois ele sai, né, com os 12 discípulos e ele vai para Betânia. Assim diz o texto. Porque já era tarde. E aí ele vai para Betânia, certamente para a casa dos seus amigos, de Marta, de Maria, que moravam em Betânia, para jantar, para dormir, descansar. Né? E aí, depois, no dia seguinte, ele sai de Betânia e num determinado momento eles tiveram, na verdade, fome, né? Eles tiveram fome. E aí Jesus vai observar, ver, né, a figueira coberta de folhas. Ele se aproxima, diz o texto, né? Ele se aproxima e ali ele não encontra nenhum fruto. Muitas folhas, uma figueira, né, certamente bonita, mas ele não encontra ali nenhum fruto. Quem será essa figueira? Quem seria essa figueira?
as comunidades, né? Cada um de nós, que como figueira estamos cobertos de folhas, estamos cobertos de folhas, mas sem frutos. Ou seja, não damos frutos porque também não praticamos aquilo que ouvimos de Jesus. Não praticamos a sua palavra. Não fazemos a vontade de Deus. A gente escuta muitas vezes, enxerga, escuta a palavra, vê, né, os acontecimentos, mas a gente não pratica, né, a palavra de Deus. E aí a gente realmente não dá frutos. Depois Jesus chega ao templo e vê de novo, né, ele olha, ele com certeza vê, né, tudo o que está acontecendo, vê como é que está funcionando, né, aquele templo. Não passava de uma árvore, aquele templo que não passava de uma árvore frondosa, como a árvore como a figueira, bonita, né? Templo bonito, cheio de folhas, mas sem oferecer nenhum fruto, né, para o povo faminto que buscava o Deus da vida. Lembrando que ali o templo é o espaço de oração. Mas, no entanto, muitos ali não encontravam esse espaço. Muitos não encontravam esse espaço. E num gesto de raiva, né, também de autoridade, Jesus vai declarar encerrado o expediente daquele templo, do templo. Por quê? Porque a religião, ela era usada, e até hoje, né, muitas vezes também a religião é usada para explorar o povo. Para explorar o povo e, é claro, enriquecer os poderosos. Jesus não aceita isso. Ele não está de acordo com isso. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu te convido a pensar, a rezar, a refletir. Que às vezes isso também pode acontecer nos nossos templos, nas nossas igrejas, que deve ser um lugar de oração, um lugar de encontro com Deus, com o irmão. E às vezes a gente também faz desse templo um local, né, de vender coisas. Às vezes é muito mais importante, nas nossas novenas, é muito mais importante a quermesse, abre barracas, é muito mais importante vender do que participar das novenas, do que participar das celebrações. Às vezes também isso acontece e eu colaboro, você colabora com isso. Quando a gente permite, quando a gente não fala, quando a gente silencia, às vezes até não gosta, mas silencia. Jesus não silenciou, Jesus falou, Jesus disse. Claro que depois a gente viu aqui no Evangelho que as autoridades querem perseguir Jesus, tentam matar Jesus, pegar Jesus, mas o povo não deixa, porque o povo estava maravilhado com as palavras, com os ensinamentos de Jesus. Ninguém estava satisfeito, né, com o destino, né, com o templo que tinha como objetivo acolher todos os povos, tinha como objetivo ser uma casa de oração, de acolhida. No entanto, ali eles fazem do templo um lugar para explorar os pobres, as pessoas. O templo deve ser casa de oração, diz o Evangelho, né? Deve ser casa de oração para todos os povos. Olha, gente, todos os povos. Mas a realidade era bem outra, né? Estrangeiros, mulheres, pessoas impuras, doentes, não podiam sequer entrar no templo, eram excluídas. Não podiam entrar no templo, eram excluídas, porque também não tinham nada, não tinham nem dinheiro para comprar o que era vendido ali no templo. Isso é o Evangelho que está falando isso, não sou eu, né? E aí depois Jesus vai falar da questão da oração, né? Que nós devemos rezar tudo aquilo que a gente pedir a Deus, a gente vai conseguir, diz o texto, né? Tudo que vocês pedirem na oração,
Acredite que já o receberam e assim será. Quando vocês estiverem rezando, primeiro, perdoem tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está no céu, também perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês, que está no céu, não perdoará os pecados de vocês. Às vezes a gente vive pedindo perdão a Deus, mas a gente não é capaz de perdoar o irmão, a irmã. Aqui está o segredo, né? Se eu quero ser perdoado por Deus, eu devo perdoar o meu irmão, a minha irmã. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja um dia de oração. Te convido a retomar o Evangelho, é riquíssimo o Evangelho. E aí, retomando o Evangelho, fica apenas com uma frase ou com uma palavra que te chamar a atenção. E reze durante todo esse dia de hoje. Fique com essa frase durante esse dia, né? Entre em contato com esse Deus que perdoa, né? Para que a gente possa realmente dar muitos frutos e não ser uma árvore seca. Não ser uma árvore seca, é preciso dar frutos. Não basta ficar cheio de folhas, isso são uma aparência, né? São uma aparência só. Às vezes a gente vive só de aparência mesmo. Corpo bonito, roupa bonita, mas por dentro não tem nada que se aproveite. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos pedir a Deus que a gente realmente escute a sua palavra e que a gente possa colocar em prática, né? Que a gente possa colocar na prática. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.